Olá, alunos do 7º ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Pega o livro de vocês para acompanharem a aula. Nosso conteúdo de hoje, representação na reta numérica. Fica na página 49 do livro didático de vocês. Então, vamos aqui observar esta reta. Nessa reta, nós temos números negativos, positivos e o zero. Então, aqui nós temos números inteiros, que também são racionais, ok? Esse ponto aqui é a origem, indicado pelo zero, certo? Então, a partir da origem, do lado direito da origem, temos números positivos. E do lado esquerdo da origem, temos números negativos. Essa mesma reta está demonstrada aqui, certo? Nós temos esta fração entre o segmento OA, demonstrado dessa forma aqui, o segmento OA, o tracinho de segmento. Então, nós temos esse segmento OA e nesse segmento está aqui uma fração de numerador 1, denominador 2, certo? Então, nós temos aqui a metade de 1, nós temos 1/2, certo? Mas, para nós sabermos onde é que exatamente fica essa fração, se não tivermos certeza, nós podemos dividir 1 pelo 2. Podemos pegar 1 dividido por 2. Como 1 é menor do que 2, colocamos 0 no quociente, vírgula, e acrescentamos um 0. 10 dividido por 2 é igual a 5, então 0,5. Então, essa fração, o valor dela é 0,5. Se é 0,5, ela fica no segmento OA, certo? Entre 0 e 1. Então, aqui nós temos 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,9, até chegar ao 1. Então, nesse ponto aqui, nós temos essa fração e o valor dela é 0,5. Então, esta fração é um número apenas racional, certo? Então, todos os números que estão aqui são números, os negativos são números inteiros e racionais. Os positivos são números inteiros e racionais. Só que esta fração, ela não é um número inteiro, ela é um número racional, ou então um número não inteiro, certo? Então, tudo que está aqui dentro dessa reta, é um número racional. Mas 0, 1, 2, 3 é inteiro e racional. Menos 1, menos 2, menos 3 é inteiro e racional. Mas a fração e esse valor decimal é apenas racional, ou então não inteiro, certo? Próxima página, a página 50. Nós temos aqui a reta, certo? Que contém números inteiros e racionais, certo? Ou então apenas números racionais, como é o caso dessa fração, 1/2, que nós já falamos sobre ela. Mas aqui nós vamos falar de pontos simétricos, certo? Nós temos aqui 1/2. Ela está aqui a mesma distância do zero, aqui o segmento OM. O outro que está aqui à esquerda do zero, OM', esse outro segmento. Então, esses segmentos, eles têm a mesma distância do zero. Então, esses números que estão aqui marcados no ponto M e M' são chamados de números simétricos, certo? Podemos ainda dizer que esse 1/2 é a abscissa do ponto M, certo? O 1 é a abscissa do ponto A. Menos 1/2 é a abscissa do ponto M'. A abscissa do ponto A' é menos 1, certo? Então, esses números que estão aqui são abscissas de um ponto, certo? Então, 1 é a abscissa do ponto A, menos 2 é a abscissa do ponto M, certo? 0 é a abscissa do ponto O,
menos 1 abscissa do ponto M', certo? Então, eles também estão à mesma distância do zero. Pode observar que é o mesmo segmento, 0M e 0M'. M' porque aqui está do lado negativo, então são números simétricos. Estão opostos do zero, um do lado positivo e outro do lado negativo. Vamos aqui para mais esse exemplo. Também temos exemplo de número simétrico aqui, menos 11 sobre 4 e 11 sobre 4 são números simétricos, eles estão opostos, de lados opostos, mas com a mesma distância da origem. Aqui, ó, o segmento OP e aqui OP'. Então, são segmentos que têm a mesma distância da origem, certo? Então, são de lados opostos. Mas, em relação à abscissa, qual é a abscissa do ponto P'? É menos 11 sobre 4. A abscissa do ponto C' é menos 3. A abscissa do ponto B' é menos 2. A abscissa do ponto B é 2. A abscissa do ponto P, 11 quartos positivos. A abscissa do ponto C é o 3, certo? Então, esses pontos aqui, ó, eles estão marcando a abscissa com seus números, certo? Então, aqui, no caso dos números simétricos, estão de lados opostos, certo? Os números só são simétricos se eles estiverem do lado oposto do zero e eles tiverem a mesma distância da origem, ok? Aqui outro exemplo. Nós temos aqui a origem e nós temos aqui o ponto Q, 1,3. Então, aqui nós temos do lado oposto o ponto Q'. Está demonstrado aqui menos 1,3. Qual é a distância do zero? Tá aqui, é o segmento OQ'. O outro aqui, qual é a distância? É 0, aliás, OQ, o segmento OQ, ó. OQ, e aqui é o segmento OQ'. Então, são números que eles mantêm a mesma distância da origem e estão do lado oposto. Então, são pontos simétricos, números simétricos, certo? Aí, a questão da abscissa. Qual é a abscissa do ponto B? É 2. Do ponto A é 1. Do ponto A' é menos 1. Do ponto B' é menos 2. Vou explicar aqui um pouquinho do exercício. A questão 7 da página 52. Escreva a reta numérica abaixo. Observe a reta numérica abaixo. Determine as abscissas dos pontos A, M, D, E e C. Então, qual é a abscissa do ponto A? Esse número aqui, ó, certo? 0,25. Qual é a abscissa do ponto M? 2. Do ponto D, menos 1. Do ponto E, menos 1,5. Do ponto C, 3 meios. Esses números aqui são as abscissas dos seus respectivos pontos, certo? A outra questão. Desenhe uma reta numérica e represente sobre ela os pontos. Então, você vai escrever uma reta numérica, vou rascunhar ela aqui. Uma reta numérica, certo? Vai colocar a origem, que aqui é o zero, a origem indicada pela letra O. Aí, você vai indicar os pontos. Observa que nós temos aqui duas frações negativas, certo? Então, eu posso botar aqui 2 pontos, A e B. E aqui, C e D. Onde é que nós vamos colocar esses números? Sabemos que os negativos, eles vão ficar antes da origem. E os positivos vão ficar depois da origem. Mas para a gente saber exatamente quem virá primeiro, nós vamos ter que dividir, certo? Por exemplo, eu vou dividir essa aqui, essa positiva. 2 dividido por 5. 2 é menor do que 5, põe 0,20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, essa fração aqui, ela vai ficar entre a origem e o 1,
certo? Vai ficar 0,4. Quase no meio, mas não exatamente no meio. Então, vai ficar aqui, ó, 2/5, certo? 2/5, tá? Então, e aqui tem 2. No caso, vocês vão indicar a letra, uma das letras aqui nesse ponto, onde foi colocado a fração, ok? Módulo de um número racional. Aqui diz, a distância de um ponto à origem é o módulo do número que corresponde a esse ponto. Então, nós temos aqui o ponto Q, certo? Nós temos 1,3, certo? Também nós temos o ponto Q', nós temos menos 1,3. Mas o módulo é a distância, certo? Da origem. Então, aqui, qual é a distância que nós temos aqui? 1,3. E da distância do zero até esse ponto Q'? Tem menos 1,3, mas a distância, toda a distância, ela é positiva. Então, a distância aqui também é 1,3. Então, o módulo desses dois números é 1,3. Para a gente trabalhar com módulo, nós vamos colocar essas barrinhas aqui, ó. Então, vou botar aqui o módulo de menos 1/3. Qual é o módulo desse número? É apenas o número, certo? Porque módulo quer dizer distância, não há distância negativa. Apenas um número, 1,3, ó. O módulo de 1,3, que é esse que está aqui após o zero, é igual a 1,3, certo? Então, o módulo desses dois números sempre será positivo, porque módulo se trata de distância. E quando eu quero demonstrar um número, eu demonstro demonstrar o módulo de um número, eu demonstro ele entre barras, tá aqui, ó, certo? Não é parênteses, é barrinhas mesmo, certo? Vamos aqui, eu vou explicar aqui um pouquinho do exemplo. Do exemplo não, do exercício. Nós temos aqui, leia, pense e responda em seu caderno. Qual é o módulo de menos 3/5? Então, eu coloco, porque tá falando em módulo, eu coloco o número em módulo, tá ok, ó? Tá aqui, ó, módulo. Então, o módulo desse número é o número, é o valor absoluto, é apenas 3/5, certo? Aí vem a letra B, que tá pedindo a questão, quanto vale o módulo de menos 14,3. Você vai botar aqui só o resultado, é o valor absoluto, é o número sem sinal, porque, como eu já falei, módulo se trata de distância, não há distância negativa.